Olá a todos, meu nome é André Bales da Crazy Pixel e este é um vídeo de time-lapse de uma jaqueta que eu desenvolvi. Na verdade, eu fiz ela apenas em 3D, é uma jaqueta que eu já possuo aqui, que eu uso em casa, uma jaqueta que eu utilizo muito no meu dia a dia e eu resolvi estudá-la, resolvi tentar entender como fazer do jeito certo, assim, todas as peças, em todos os tamanhos, com as medidas corretas, tentando imaginar um pouco menos sobre o processo criativo e tentando utilizar mais o processo executivo, né? Tentar executar um projeto conforme é feito na indústria, conforme é feito para desenvolvimento de games. E eu fiz isso utilizando o software Marvelous Design. O software Marvelous Design ele é feito especialmente para desenhar e desenvolver roupas em 3D. O diferencial dele e a grande a qualidade atribuída a ele é que você desenha ele como um designer de moda. Você desenha as peças, projeta as costuras e começa a encaixar ela dentro do seu modelo 3D. Normalmente um humanoide, mas também pode ser outros formatos, né? Inclusive até humanoides cartoons, ou então alienígenas, ou sei lá, hard surface, não importa. Dá pra gente importar e exportar arquivos para dentro do Marvelous, até com animação. Esse é um software, como eu disse, ele é muito bom para fazer isso. E o interessante dele é que, como ele é pensado para que o designer de moda, né, alguém que esteja desenhando do sistema, vamos dizer assim, em real life, realmente do jeito como é, então é necessário você entender um pouco sobre como é feita as roupas, entender como é que uma manga se encaixa no seu corpo, quais são as medidas, como que ele se retorce, como é que é dividida essa peça dentro da sua roupa, dentro do seu corpo. E em cima disso, como que acontece, né? O que acontece quando a gente dobra o nosso braço e a manga vai se retorcer e as costuras vão se retorcer da maneira como se retorcem. Então, a maneira de criar e entender isso faz todo sentido no momento onde você começa a estudar design de moda de verdade. Nesse projeto não foi diferente, né? A minha maneira de estudar, na verdade, foi muito mais atrelada não a design de moda, ou a história, ou como fazer uma peça, mas sim uma questão técnica da modelagem. E aí, utilizando a jaqueta que eu usei, eu fiz eu tentei ir para um lado de, putz, minha peça é uma peça que ela é dividida em várias outras peças, né, tem várias divisões essa jaqueta de couro e ela encaixa de várias maneiras diferentes. Além disso, tem um forro dentro dela e era isso que eu queria desenvolver, né? Toda a parte externa e interna da jaqueta. A partir do momento que eu ia construindo, desenvolvendo ela, eu ia entendendo um pouco de quais partes eu deveria redistribuir, redividir, recortar, costurar novamente, porque isso acontece dentro desse processo. É um processo um pouco criativo, né? Onde a gente vai desenhando e pensando, acho que isso aqui deve ser maior, isso aqui é menor, isso aqui vai mudar de lugar, assim assado. Não é o ideal para esse tipo de modelagem, porque quando a gente passa pelo processo criativo, onde a gente começa a desenhar e desenvolver peças diferentes, a gente precisa ter um certo entendimento da ferramenta e de como construir peças de roupas que fiquem realmente legais, né? Porque não importa você saber desenhar uma peça de roupa se ela não for interessante pro teu personagem. Senão aí você vai acabar apenas perdendo, né? Não vai conseguir utilizar o melhor do software e também o melhor da questão artística do seu trabalho. Dentro desse estudo, o que eu queria desenvolver, além desse material e esses formatos, seriam as outras ferramentas. Algumas ferramentas que a gente não utiliza no dia a dia com o Marvelous. Essas ferramentas incluíam boa parte da costura, uma parte de como fazer a parte elástica das peças e também algumas coisas que são um pouco cabulosas, como aí vocês estão vendo o bolso. O bolso foi uma parte que eu tive bastante dificuldade e que depois disso eu entendi um pouco melhor de como desenvolver uma peça como essa. É importante a gente entender, dentro de qualquer linha 3D e aquilo que a gente está desenvolvendo para o computador, que nem tudo que você está fazendo tem que ser realista, tem que ser exatamente como é montado numa linha de produção, porque essas coisas elas vão mudando. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está criando alguma peça e a gente precisa entender
como desenvolver ela da maneira fake, como desenvolver uma maneira que não seja a maneira realista no ponto de vista técnico, mas que dê o resultado que você precisa. O bolso sofreu um pouco disso, então eu precisava dobrar um pouco da peça externa ali para poder encaixar essa costura, porque na questão realista, né, se a gente fosse pensar de uma forma realista, a jaqueta ela é cortada, dobrada por dentro e costurada, justamente para ter um apoio duplo, né, para ter um apoio da jaqueta para você não rasgar o bolso, porque o bolso ele já é um corte dentro daquele material. Se a gente forçar ele com a mão todos os dias, você pode acabar rasgando esse bolso. Então, justamente existe um outro sistema de costura ali dentro para ter um certo apoio. Se eu for repetir isso, replicar isso para o 3D, vou acabar tendo uma densidade de malha maior do que necessária. Então, por isso aí eu desenvolvi, né, eu criei de uma maneira um pouco diferente para não precisar colocar esse sistema duplo. Mesmo assim, dá pra fazer, né? Dá pra gente colocar essa costura dupla, ou então encaixar, né, duas peças uma em cima da outra para criar um pouquinho mais de volume dentro do seu projeto, mas aí tudo depende de onde você vai utilizar, né? Qual é o output. O output, né, onde vai receber esse modelo, também é muito importante para você definir algumas coisas, como por exemplo, esse arquivo é um arquivo de teste, um arquivo de estudo, então eu fazer os botões e fazer toda a malha de uma forma detalhada era justamente só para eu entender até onde que vai o software. Mas às vezes quando a gente está criando no meio do processo a gente não precisa ir até o final, a gente precisa criar o forro, por exemplo, ou certa duplicidade, duplicar partes da malha, porque isso acaba deixando tudo mais pesado e às vezes complica na hora de você montar. Outra parte que eu tive dificuldade foi essa parte da borda do zíper da jaqueta. Essa parte, assim como no bolso, é um pedaço onde a malha, né, o corte da jaqueta, ela é dobrada para dentro para que ela possa ficar fixa. Também dá um certo detalhismo, né, fica bonito dentro da jaqueta ter esse tipo de detalhe. E isso faz toda a diferença na hora que na hora que a gente vai comprar uma jaqueta. Na hora de fazer o modelo também faz diferença, afinal isso faz parte da peça. Hoje eu iria utilizar outro tipo de material, né? Existem outras ferramentas para a gente utilizar para fazer esse tipo de borda. Existe uma ferramenta básica do Marvelous que é justamente para fazer esse tipo de coisa. Neste caso eu não quis utilizar isso porque eu queria saber até onde vai essa ferramenta, né? A ferramenta de borda. Porque ela dá um aspecto muito rígido do negócio, parece aquelas bordas um pouco plásticas, né? Um pouco rígida demais. Não era isso que eu queria dentro disso. Até porque eu queria saber se ia funcionar ou não. No fim, acabou funcionando e ficou legal. Outra parte interessante do Marvelous é essa criação aqui da parte superior ali dos ombros, onde eu coloquei um cruzado de linhas, e essas linhas eu dediquei elas a ter uma elasticidade um pouquinho menor. Isso fez essa parte enrugada da parte superior ali dos ombros ali. Então isso fez toda a diferença na hora de você ter a parte final. Quando a gente leva esses modelos para outros lugares, então por exemplo, eu quero levar isso para o ZBrush e trazer mais detalhes. Fazer essa parte básica do modelo é mais interessante porque aí você consegue criar detalhes mais ricos, você sabe onde que está as medidas, você consegue ter uma variável maior dessas distâncias, né? Tipo, não fica tão estranho, e você consegue fazer um nível de detalhes que ficam mais ricos. Essa jaqueta, no caso, eu não levei no ZBrush, eu deixei ela por aí e depois rendi com Cycles no Blender. Bom, esse projeto é apenas um projeto de estudo que eu desenvolvi, e aqui está esse vídeo para vocês poderem entenderem e verem como é que funciona um pouco desse processo de desenvolvimento dessa jaqueta. Espero que vocês tenham gostado, curta e compartilhe, e também se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima!